Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Metabolizando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os receptores hormonais, que são as proteínas que garantem o efeito dos hormônios nas células-alvo. Agonistas ou antagonistas desses receptores são frequentemente utilizados na clínica e são objeto de estudos em muitas pesquisas. Como os hormônios estão na corrente sanguínea em concentrações muito baixas, os receptores eles devem ter afinidade e especificidade elevadas para o hormônio em questão. Bom, vamos tentar abordar um pouco melhor esses dois pontos, afinidade e especificidade. Toda interação entre um hormônio e um receptor é dada pelas taxas de associação e taxas de dissociação. A constante de dissociação, que eu represento aqui como Kd, ela é definida como a concentração necessária do hormônio para a ligação de 50% dos receptores. Ou seja, quanto mais baixa é a constante de dissociação, o Kd, maior é a afinidade do hormônio pelo seu receptor. Agora, a especificidade é a capacidade que um receptor tem de diferenciar hormônios com estruturas muito similares. Um exemplo que eu posso dar aqui em relação à especificidade é entre o receptor do cortisol e da aldosterona. Ambos esses hormônios são derivados do colesterol, portanto, eles possuem uma estrutura muito parecida, tanto o cortisol quanto a aldosterona. E um receptor ele deve ter a especificidade de reconhecer, mesmo estruturas parecidas, como o cortisol e a aldosterona, de um ou de outro, para que não haja uma resposta celular errônea. Portanto, afinidade e especificidade são duas características fundamentais para os receptores hormonais. A classificação dos receptores hormonais pode se dar primeiro pela localização, ou seja, receptores de membrana, como estão demonstrados 4 aqui nessa imagem, ou também receptores localizados no citosol ou no núcleo. Os hormônios derivados de peptídeos ou catecolaminas, eles não conseguem atravessar a membrana celular, portanto, eles se ligam em receptores localizados na membrana. Por outro lado, hormônios derivados do colesterol, como o cortisol, a aldosterona, eles conseguem atravessar a membrana celular, ligando-se, portanto, a receptores citosólicos ou nucleares. Alguns estudos sugerem que existem receptores para esses hormônios também na membrana celular, mas isso vai ficar para outra aula. O primeiro receptor hormonal que nós vamos falar aqui são os canais iônicos regulados por ligante. Qual que é a particularidade desses canais iônicos regulados por ligante? A ligação de um hormônio em um canal como esse promove uma alteração conformacional. Aqui tem demonstrado uma bola, ou uma bolinha aqui, que pode alterar a sua estrutura e, a partir dessa alteração conformacional na estrutura, esse canal permite a entrada ou saída de íons. O que é importante destacar nesses canais é que as respostas celulares são muito rápidas quando um canal iônico é ativado ou desativado dependendo do hormônio. É importante destacar aqui também que a entrada ou saída de um íon específico vai depender do canal e da concentração extracelular ou intracelular do íon. Portanto, existem canais iônicos que deixam potássio sair, existem canais iônicos que deixam cálcio entrar. Aí vai depender da especificidade do canal para o íon e também para o hormônio em questão. Outra classe muito importante de receptores hormonais são os receptores acoplados à proteína G. Esses receptores acoplados à proteína G, eles possuem cadeias polipeptídicas com 7 domínios transmembrana, ou seja, que atravessa a membrana plasmática, e uma ligação em uma guanina, aqui na parte interior da membrana celular, na parte interior da célula. Esses canais possuem 3 subunidades, subunidade alfa, beta e gama,
E após a ligação de um hormônio específico em um receptor acoplado à proteína G, ocorre a hidrólise de um GTP em GDP e a subunidade alfa se desliga do complexo. Esse desligamento da subunidade alfa após a hidrólise do GTP em GDP vai ativar uma série de respostas celulares que pode ser fosforilação de proteínas, ativação de canais iônicos, entre outras. Uma outra classe de receptores hormonais são os receptores do tipo tirosina sinase. O que é interessante dos receptores tirosina sinase, eles também possuem um domínio transmembrana, ou seja, que tem uma face voltada para a parte externa da célula e uma face voltada para a parte interna da célula, atravessando a membrana celular. E após a ligação de um hormônio específico nesses receptores, ela tem a atividade intrínseca de autofosforilação. Ou seja, após a ligação de um hormônio em um receptor tirosina sinase, esse receptor inicia uma cascata de fosforilação intrínseca. De forma interessante, a insulina e fatores de crescimento utilizam esses receptores para produzir seus eventos celulares. Por último, e não menos importante, eu deixei aqui os receptores de integrinas. Esses receptores de integrinas, eles têm uma característica que após a ligação de uma molécula sinal, eles alteram a conformação do citoesqueleto dentro das células. Eles estão distribuídos em diversos tecidos e células do corpo humano, principalmente no que diz respeito ao sistema imunológico. Em relação aos receptores intracelulares, tanto os citosólicos quanto os nucleares, eles fazem parte de uma grande superfamília de receptores intracelulares e que possuem a capacidade de integrar respostas de hormônios esteroides e também de hormônios derivados da vitamina D e hormônios da tireoide, como o T3 e o T4. Essa foi a videoaula sobre receptores hormonais. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão ou crítica, por favor, deixe no espaço abaixo. Um abraço e até a próxima!